Meus cumprimentos. Muito importante essa tarde de 25 de junho de 2021, aqui na minha biblioteca, meu escritório, falando sobre grandes inteligências e sensibilidade sem igual, de Meire Figueiredo, Marguerite Yourcenar e Luiz de Paula Ferreira, para chegar à quarta gravação com o tema Montes Claros, Arte e Cultura. Aqui no estúdio, tudo fechado, a luz que vem de cima, sem brilho. Os holofotes laterais, de forma a não produzir sombra. A distância de 15 metros da rua, para que não haja nenhuma interferência. O computador, a televisão, 2 celulares, um para a imagem, outro para o som. Eu no controle com o mouse de cada imagem, de forma a gravar esses 4 textos, podemos dizer todos de literatura, todos de arte, todos de alta sensibilidade, que marcam a importância de Montes Claros, das suas livrarias, das suas bibliotecas, da sua arte, da sua cultura. Então, Montes Claros, cidade da arte e da cultura, foi criação de uma frase de Reginaldo Silva para uma das suas peças de teatro. Então, Montes Claros, arte e cultura. Inicio com uma pergunta. É Montes Claros realmente uma cidade de arte e cultura? O que tem sido feito nos últimos 10 anos pelos artistas, pelos intelectuais e pelo poder público no sentido de aumentar a produção de arte? Uma segunda pergunta. Uma terceira. Haverá uma quarta e uma quinta. Existe trabalho que possa ser considerado sério? Há liberdade ou há manipulação política nos setores da cultura? Afinal, quais são as perspectivas para o futuro nas proximidades do século XXI e do terceiro milênio? Vê-se aí que eu escrevi o texto ainda no século passado, há bem mais de 20 anos. Muitas são as perguntas, especulações de todo tipo podem ser formuladas, considerações de ordem erudita ou popular podem ser apresentadas. Muito espaço pode ser gasto em cogitações, porque o assunto é complexo e merece estudo minucioso. Nada mais verdadeiro no momento do que a necessidade de pensar e repensar tudo tecnicamente, sem paixões, sem interesses pessoais, sem a demagogia que os políticos profissionais quiseram ainda podem querer impor, com exploração do povo que facilmente se deixa iludir. A primeira coisa que deve ser feita, a meu ver, é acabar com a bobagem de divisão entre cultura erudita e cultura popular, porque tudo é a mesma coisa. Abro um parênteses para dizer que sobre cultura erudita e cultura popular. Convidado certa vez pela presidente da Academia Montes Claros de Letras, Ivone Silveira, para proferir lá para os acadêmicos uma palestra sobre cultura. Eu gastei metade do tempo falando sobre a cultura popular de Montes Claros. Ivone, como no final de qualquer apresentação sempre dava a sua opinião, disse que não era bem para aquilo que ela me convidou. Falar de cultura popular. Porque para Ivone era sempre a cultura clássica, a acadêmica, aquela da beleza e da riqueza da arte,
mas sempre no sentido erudito da palavra. Então, haverá, não só com Ivone, mas com qualquer outro que venha a estudar, trabalhar, escrever, falar, gravar sobre cultura, haverá sempre uma diferença. E eu me lembro muito bem de uma aula na Faculdade de Filosofia da ilustre professora Isabel Rebelo de Paula, dizendo que a arte, para ser grandiosa, precisava realmente de muitos recursos, de muita riqueza. Assim, a arte do Renascimento, que sem o grande dinheiro, os grandes valores do Vaticano, não conseguiria ser grandiosa. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Brunellesco, todos trabalharam até com excesso de dinheiro. E Isabel explicou para nós, naquela noite da sua palestra, da sua aula, que quando não há dinheiro, só há arte, só há vocação, que o artista trabalha sozinho com as suas mãos, é artesanato. Então é bom sempre considerar o erudito e o vulgar, o popular, o com dinheiro ou sem dinheiro, até para estabelecer a diferença entre arte e artesanato. Então eu vou repetir o último texto da transparência, dizendo que a primeira coisa que deve ser feita, a meu ver, é acabar com a bobagem de divisão entre cultura erudita e cultura popular, porque tudo é a mesma coisa, tudo vem da inteligência e da arte. A manifestação de arte e inteligência não escolhe origens, pode vir de qualquer parte da cidade ou do município. O que existe é interesse maior ou menor de estudos, de pesquisas, de trabalho de apresentação de resultados. De nada adianta querer sufocar as chamadas elites culturais com pretexto de popularismo, bestas e interesseiros no sentido eleitoral. Arte e cultura nada têm a ver com partidos políticos. Pertencem sim à sociedade como um todo. O apoio, ou melhor, a liberdade de ação deve ser oferecida de modo amplo e restrito a todos os habitantes, em todos os setores. Música, pintura, literatura, teatro, desenho, escultura, dança, etc. Que a inventiva humana não tem limites. Que eu diga o mestre Hamilton Trindade, Hamilton era secretário de Cultura quando eu produzi esse texto, que já lutou tanto no assunto. Agora que o Centro Cultural Hermes de Paula volta a atividades de forma global, depois de completamente reformado pela secretária Antonieta Silva e Silvério, poderá ser de novo uma fonte de programações que resulta em movimentação artística verdadeiramente ampla, sem distinção de segmentação social. Não quer dizer que seja o Centro Cultural o único espaço de cultura, pois muitos outros existem. Mas é lá. Pode-se considerar uma vertente do trabalho, o polo principal, capaz de coordenar, incentivar, produzir, divulgar, distribuir, programar, premiar, provocar a criação constante. Daqui para frente, muito pode ser esperado, principalmente porque Antonieta Silvério trabalha com critérios técnicos e competência comprovada, sem ranço político de qualquer espécie e com trânsito livre em todo e qualquer setor da cidade. Mais do que tudo, com interesse de artista que ela é. Existem em Montes Claros, de antes e depois do Conservatório Lourenço Fernandes com Dona Marina e sua equipe, a marcar a tomada de consciência nos valores artísticos, assim como existiu Hermes de Paula para dar nascimento ao interesse pela cultura e pela história, ambos construindo um alicerce que político nenhum conseguirá destruir, por mais demagogo que seja. Já passou o tempo da chamada inteligência do boi. Inteligência do boi. Agora, Montes Claros já pode respirar áreas mais novas na cultura e no saber. Aí
Estão entidades autorizadas ou não que muito podem produzir, cabendo o papel maior possivelmente ao Lourenço Fernandes e à FACEART, porque trabalham de forma didática, com horários marcados, tendo à frente professores da maior credibilidade. Lígia Braga e Clarice Sarmento. Fica faltando, e com urgência, a reestruturação da Feira de Artes, quem sabe na Praça Doutor Chaves, o único local que ela funcionou a contento e com presenças de público mais interessado e responsável, certo para prestigiar os artistas. Estou falando há muito tempo, no século passado. Uma sugestão para Antonieta Silva e Silvério. Convoque imediatamente todas as instituições de cultura da cidade, principalmente a imprensa, para uma reunião ou reuniões, projetos, decisões e compromissos, e façamos um planejamento geral e que sejam distribuídas as responsabilidades de trabalho, cada qual o que lhe couber e for apropriado. Aí estão a Academia Montes Clarins de Letras, a Sociedade das Amigas da Cultura, as associações de artistas plásticos do teatro, repentistas, artesãos, poetas populares, os grupos de Seresta, o Banzé, os produtores independentes e tantos outros. Considerem-se como presenças imprescindíveis os representantes das páginas culturais da imprensa, que infelizmente já são pouquíssimos, ou até nem existem conforme o jornal. A reitoria da Unimontes, do Departamento de Letras da FAFIL, das escolas de arte, das galerias da Caixa Econômica Federal e o MIT de Ivana Tupinambá, do setor de cultura do Automóvel Clube. Infelizmente, a esse momento que falo, muitas dessas instituições já não mais estão aqui. Pontos importantes a serem discutidos: a construção do Teatro Municipal e a criação do Museu de Montes Claros. Há muito que fazer, há muito mais para realizar. Mãos à obra. Ainda não temos o Teatro Municipal, que será importantíssimo para a cultura de Montes Claros. Mas já temos o Museu Regional no Sobradão da Rua Coronel Celestino, que já presta um relevante serviço à cultura e às artes. Mãos à obra aqueles que estão diante da cultura neste momento.